também sobre ele. Vai pedir que o Senhor mesmo fale pela boca dele, que o Senhor possa profetizar pela boca desse nosso irmão, ungir poderosamente com autoridade. Vem Espírito Santo com teu poder sobre o Moisés. Vem Espírito Santo sobre o ministério dele, capacitando. Dê a ele toda a unção de graça, de sabedoria, de autoridade, de profecia, de obediência, de amor. Obrigada, Jesus. E nós pedimos que Nossa Senhora, com os anjos, interceda, passe à frente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se, Deus, intercedendo, a bem-aventurada Virgem Maria, salve a Santa e a toda a milícia celeste, que sejam dispersos pelos inimigos e cuja de salvar pessoas que te odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Você que trouxe a Bíblia, pega ela aí. Jesus quer falar comigo, coisa tão pequena, na coisa simples. Deus quer falar comigo, coisa tão pequena, na coisa simples. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me não na palavra, Senhor, no meu coração. Maravilha, né? Precisamos estar atentos, né? Precisamos estar sempre atentos ao que o Senhor quer nos falar. Às vezes a gente está tão adormecido, né? Ah, Deus não fala comigo, eu não tenho intimidade com Deus. Claro que você não presta atenção. Às vezes Deus está falando com você através de uma canção, através de um colega seu de trabalho. E é isso que Ele não quer, que a gente esteja sempre atento, né? Às vezes Deus fala com a gente não percebe. Mas, como nome figurante, deixa eu me apresentar, né? Tem gente nova, meu nome é Orlando, faço parte aqui do Ministério de Pregação, do Ministério de Música, e mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui com vocês partilhando, né? Uma pregação de partilha. A gente está aqui para aprender junto, para conviver junto com a palavra. E a palavra que nós vamos estudar hoje, peço que vocês abram sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 36 ao 40. Amém? Amém, irmão? Amém. Então vamos lá. A segunda viagem de Paulo com Silas. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades, onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não deveria ser admitido, que quem se tinha separado deles em Sofia, e não os havia
navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos, a graça do Senhor partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando a comunidade. Palavra do Senhor. Então, aqui nessa leitura, a gente, olhando por cima assim, você não entende direito, né? Quando a gente lê de primeira mão, a gente não entende. Mas é necessário que a gente estude, que a gente aprofunde, para que a gente entenda o que é que o Senhor quer nos passar com essa leitura. E a gente vê aqui que Paulo e Barnabé se separaram. Do nada, entraram em discussão, porque Barnabé queria levar o João, né? Barnabé queria levar o João com eles para a viagem. Eles eram peregrinos, né? Paulo e Barnabé eram aquele tipo de apóstolo que vivia, eles saíam da cidade deles e iriam fazer visita na cidade, precisavam ser levados no Evangelho. E Paulo e Barnabé tinham uma missão muito linda, eles foram unidos desde a conversão de Paulo. Barnabé sempre foi fiel ao conselho de Paulo, sempre foram parceiros de caminhada. Saíam os dois e ali rodavam toda a vizinhança, onde tinha cidades, aldeias, né, que não tinha, ninguém conhecia o Evangelho. Eles saíam para levar a palavra de Deus, para passar para aquele povo que não tinha a palavra de Deus, eles iam levar, né, converter aqueles cristãos que não tinham Deus ainda. Eles tinham uma unidade muito forte. De repente, do nada, como fala aqui, né, Barnabé queria levar João com ele, e Paulo falou não. Aí Barnabé falou, já que não, eu também não vou mais contigo. Vai eu e João para outra cidade, você vai com quem você quiser para outra. Veja que radicalidade, né? Veja como Paulo foi radical. Paulo falou não e não. Mas aí, para que a gente entenda por que Paulo disse não a João, porque a gente não, Paulo não quer falar não para João do nada. João querendo servir, querendo ir com ele para fazer o trabalho do Evangelho, para levar o Evangelho. Você acha que Paulo ia falar não do nada? Tem algum motivo, não é? Então Paulo falou que não queria e Barnabé tomou essa atitude de discutir e até se separar de Paulo. Mas nós vamos voltar só um pouquinho para que a gente entenda o contexto. Vamos voltar lá no capítulo 13, do mesmo Atos aí. Capítulo 13, versículo 13. Vamos achar aí, capítulo 13, versículo 13. Está falando assim: Paulo e os seus companheiros navegaram de barco e chegaram a Perge, na Pampilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então vocês viram porque Paulo falou não para João? Já pensou que a gente está no meio, a gente está num barco andando juntos, todos parceiros. E quando a gente vai na maré mansa, está tudo ok, está tudo bem, todo mundo vai. Na hora da dificuldade, na hora que a onda vem forte, você pula do seu barco e volta para trás. É um grande recado de Deus para nós. Se nós estamos no mesmo barco, nós temos que ir até o fim. Nós estamos aqui juntos. Se tiver que se afogar, vai se afogar todo mundo junto. E João mostrou uma atitude muito covarde com ele, né? Estavam todos ali indo a caminho e ele de repente, não, eu não vou mais. Começou a achar aquilo ali. Por quê? Porque só Deus e Paulo e Barnabé sabem quanto eles apanharam. Se você estudar esse livro estudar, que a partir do capítulo 10, mas a gente já começa a falar bastante da caminhada de Paulo, você vai ver o quanto que eles apanharam. Eles apanharam uma coisa brincadeira por causa do Evangelho de Deus. Porque eles não tinham medo de pregar o Evangelho. E foram muitas vezes surreados, apanharam muito, mas muito. E de repente, João, na sua covardia, vai andando, quando chega naquele ponto que Paulo mais precisa, e Barnabé, no momento mais difícil da caminhada, ele resolve desistir e volta para Jerusalém. Paulo e Barnabé não pregavam em Jerusalém. Jerusalém tinha muitos apóstolos, né? Tinha Tiago, tinha grande líder Pedro, que ficava em Jerusalém também, e alguns saíam. E quem mais saía, quem mais pregava era Paulo, junto com Barnabé. Naquele momento a gente vê a covardia de João. Mas o que esse trecho que a gente leu de Atos 15 quer nos passar é a radicalidade
que Paulo luta e que é necessário ser usado na igreja. E muitas vezes nós não entendemos, não é? Quantas vezes nós não entendemos? Quantas vezes você quer ir para o ministério, para a coordenadora fala assim, não é o seu lugar. Deus não colocou no seu coração que aquilo ali é o seu lugar. E você não aceita, você fica indignado de ficar da igreja, de ficar do grupo, porque você não aceita, você quer ir com. Mas a gente tem que, quando a gente está rezando o texto, o que é que a gente reza lá? Divina Espírito Santo, iluminar, dar sabedoria e discernimento. E muitas vezes nos falta isso como cristão, o discernimento. O rezar para Deus e pedir o discernimento. Senhor, eu quero, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Porque mas muitas vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. Quantas vezes eu tenho insistido em fazer isso, em fazer aquilo, mas Deus não te quer ali. Você pode cair, mas não é, se não for a vontade de Deus, você não vai continuar, você não vai conseguir chegar lá. E Paulo representa toda essa radicalidade que exige um líder. Né? Quem é líder na igreja precisa ser radical às vezes. Muitas vezes a gente não entende isso. A gente não entende isso porque nós não estamos na pele do líder. Mas como o Padre Márcio já falou até várias vezes, a gente não é reunião. Gente, eu quero que crie quem quer ser líder. Né? A gente não pode ter medo. Ela proclamou uma frase semana que eu também tem muitos grupos que estão cheios e não tem oração. Tem tantos grupos que estão tão vazios, mas que ora, e aquele grupo pequeno que ora que faz o inferno crescer. Faz o inferno crescer. É assim que a gente tem que nos colocar. Por mais que o nosso grupo seja pequeno, nós precisamos ter fervor do Espírito Santo dentro do nosso coração. Precisamos nos aceitar, precisamos pedir o discernimento para Deus, para seguir a nossa jornada. E a nossa jornada não pode ser desânimo, gente. Não pode ser o que o João fez, desistir no meio do caminho e depois querer voltar atrás. E um líder que se possa da maneira que Paulo se mostrou. Mesmo que eu tenha que perder o meu melhor amigo, imagine só que a partir do versículo 11, 12, se eu não me engano, Paulo e Barnabé compraram uma briga muito grande com a igreja. Paulo e Barnabé, vocês não têm noção da briga que eles compraram. Vocês imaginam que desde a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, já existia uma lei, e todos aqueles leis, as pessoas que não eram fiéis a Deus, que não conheciam a Deus, no momento que eles entrassem para a religião, que eles entrassem para a fé, eles tinham que ser circuncidados. Imagina que desde aquele momento lá atrás, no Antigo Testamento, existia uma lei de Moisés que falava que todas as pessoas que não eram fiéis, não estavam na religião, para que elas entrassem, ou seja, para que elas se tornassem puros, fiéis e puros, tinham que ser circuncidados. E aí você calcula um Velho Testamento inteiro, quantos apóstolos passaram, quantos profetas passaram e tiveram a coragem de Paulo e Barnabé de comprar essa briga e falar, vocês não têm noção. Eles falaram dessa forma. Fizeram uma reunião, estava lá Pedro, era o líder, né? E estavam todos os apóstolos, todos os discípulos ali. Naquele momento, Paulo chega naquele meio, todo mundo sem vergonha e fala, vocês não têm noção quantas maravilhas, quantos prodígios, quantos sinais o Senhor realizou no nosso meio. Quantos milagres Deus e Barnabé fizeram nessa nossa ida. Eles já tinham passeado, já tinham andado bastante. Eles não têm noção. E o que o Senhor colocou no meu coração, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que não está certo isso. Não precisa da circuncisão para que você se torne fiel. Porque até então todos os judeus achavam que quando você é cristão, você já nasce fiel, você já nasce cristão. Se você nasceu numa família que não pratica o catolicismo, que não era fiel, você nasce impuro. Você não tem condições. Para que você se torne puro, você tem que ser circuncidado. Né? Teria que, como falando, que cortar os órgãos das pessoas fora. Né? A circuncisão era isso. E Paulo falou, não tem necessidade. O Senhor me lembrou que não tem necessidade. Naquele momento, como ele era volta muito grande, porque toda a igreja acreditava naquilo. Aquilo era uma tradição das leis de Moisés, lá no Antigo Testamento. Então, como que chega Paulo, do nada, e fala que tem que ser mudado? Paulo estava cheio
conversa na igreja, foi tudo aquilo que o Espírito Santo passou para Paulo. Então você tem noção do nível de amizade que tinha Paulo e Barnabé? Muito grande, muito grande. Mas como Paulo, a exemplo de Paulo, que nós devemos tomar é isso. Que nem que seja pelo nosso melhor amigo, pelo Espírito Santo, se ele tiver que comprar uma briga, o melhor amigo pelo Espírito Santo, ele vai comprar. E assim que nós temos que fazer. Tudo pelo Espírito. E foi isso que Paulo fez. Paulo se separou de Barnabé, que era um dos melhores amigos, que tinha comprado toda aquela briga com a igreja junto com ele, pelo Espírito. Paulo falou, Barnabé, se tu quiser isso, vai. Mas eu não vou desobedecer o Espírito Santo de Deus. O que o Espírito Santo de Deus quer é que esse rapaz não vá com a gente. Porque ele não foi digno da palavra. Ele se separou, se acovardou de Deus no momento em que Deus não precisou dele. E é isso que a gente tem hoje, né? Muitas vezes a gente acaba, mesmo na nossa fraqueza, não aceitando as decisões de Deus na nossa vida. Hoje a gente vê nosso grupo de oração. Gente, você não tem noção, quando a gente está atento, nós temos que nos entregar mesmo. Nos entregar de corpo e alma. Quantas vezes, aqui os irmãos até pensam, quantas vezes eu chego cansado, esgotado. Mas eu não para dar o melhor. E é isso que Deus quer, não. Que a gente possa realmente dar o nosso melhor. Que a gente possa realmente viver pedindo esse discernimento a Deus. Como é importante o discernimento, né, na nossa vida. Muitas vezes a gente quer comprar uma coisa, a gente quer fazer um plano grande, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. A gente acaba passando por cima de tudo por isso. A gente acaba não pedindo a orientação a Deus, discernimento. Não é só a presença da igreja que a gente tem que pedir discernimento, é na nossa vida lá fora também. Né? Com certeza Barnabé não pediu o discernimento de Deus para tomar essa atitude contra Paulo, porque Paulo era líder. E por mais que a gente não aceite o nosso líder, o nosso dever é obedecer. Quantas vezes a gente vê de tantas pessoas falando, eu não gosto de Padre Orlando, mas se você é cristão e é católico, se você é cristão, você deve obedecer. Eu creio que o Padre Orlando está aqui porque Deus ungiu ele e colocou ele aqui. Eu não gosto da lei, mas porque Deus colocou ela aqui. E a minha obrigação é obedecer a ela. A obrigação de nós cristãos é obedecer. A Igreja Católica tem essa tradição, tem essa grande vocação pela sua. Como é que eu posso falar? Porque a Igreja Católica ela tem a hierarquia, né? Essa é a palavra. Nós temos uma hierarquia, nós temos que respeitar quem está aqui. E Paulo era líder. Paulo tinha que se portar como líder. É quando você tem um líder, você se é líder, já está dizendo a liderança, é para tomar as decisões. Agora, se você toma uma decisão e vê uma pessoa que está abaixo de mim e tenta mudar a minha decisão e eu aceito, não pode. Porque quem tomou a decisão está tomando pelo Espírito. Paulo tomou aquela decisão porque o Espírito Santo revelava aquilo para Paulo. Paulo não tinha vaidade, então um dos apóstolos que mais cresceu espiritualmente foi Paulo. Foi quem mais se mostrou a serviço, como nos fala, né, que o livro do Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, foi quem mais se aproximou de Jesus em Atos. Paulo foi quem mais trabalhou, foi quem mais deu a cara para bater, foi quem mais apanhou. Paulo sofreu muito pela palavra, pelo Evangelho. E o que ele vem nos ensinar hoje é exatamente isso. Que nós possamos nos doar, né? Quantas vezes a gente está aqui louvando, agradecendo a Deus, e o Espírito nos intimidade nos deixa nos afastar de Deus. Vamos nos entregar, gente, vamos nos dar o melhor. Muitas vezes a gente está tão cansado, está tão exausto, mas é para Deus. Né? E como o Padre Renato já falou uma vez, Jesus tivemos 12 apóstolos. Se o Senhor quiser dar só 3, é só 3 que vão trabalhar. Agora, gente, vou falar agora para vocês. Façam de tudo para trás dos 3. Né? Então, muitas vezes a gente não dá o mínimo de atenção. Bom, não quer tudo, eu vou embora. Mas não é para ninguém quer, eu quero, o grupo é de Deus. Nós estamos aqui para trabalhar para Deus. Né? E nós temos que fazer de tudo para estar dentro do grupo. Né? Hoje, muitas pessoas podem até não fazer questão de estar no grupo. Mas no dia que, como ensinamos, que a água bater na bunda, vai estar tanta gente querendo entrar para dentro do grupo, né? A porta da igreja fechada, não, deixa eu entrar, pelo amor de Deus. Então, como a Leda falou, quando o amor no início, é chegar na hora da decisão.
casa, assistindo a televisão, comendo saquinho de pipoca. O sacrifício que a gente faz hoje é tudo para Deus. Nada para Orlando, nada para Leite, nada para Cátia, nada para Cláudia, tudo para Deus. É assim que Paulo vivia do Espírito. Paulo vivia pela obediência de Deus. E o Espírito Santo, na luta, nos mostra isso. O Espírito Santo que inspira o radicalismo no Evangelho de Paulo. Beleza, né? Tudo aquilo que Paulo falou, que ele foi bruto, que ele foi grosso, às vezes, com Barnabé, que foi seu parceiro de caminhada, foi porque o Espírito Santo queria aquilo. Se tivesse que comprar qualquer deles, com qualquer um que seja pelo Espírito, Paulo faria. Com certeza faria mais uma vez, né? E aí Paulo pega quem? Paulo pega o grande amigo que fala também Silas de caminhada, né? Silas também caminhou muito com Paulo. O Espírito Santo de Deus vem colocar isso hoje, gente. Que a gente possa ser fiel no pouco, que a gente possa realmente obedecer. O que essa palavra em si hoje quer dizer é exatamente isso, é para que a gente possa obedecer a Deus. Né? Eu vou obedecer a Deus, eu vou obedecer a lei. Mas se a letra, eu coloco a letra porque está no curso de oração, então é o exemplo que eu quero colocar para ficar muito claro. Na igreja em si, se tem alguém que está aqui na liderança, você deve definir. Porque ela está aqui é porque Deus colocou aqui. Quem é líder, se coloca a serviço. E outra coisa que é muito, mas muito importante é orar pelos líderes, orar pelas lideranças da igreja. Porque vocês não têm noção de como é difícil estar aqui coordenando, como é difícil ter a responsabilidade de um grupo de oração, de uma legião de Maria, do próprio pároco, principalmente do pároco, né? Muitas vezes a gente critica, mas não sabe o que é que o Padre Orlando leva para dar continuidade para a comunidade, para dar continuidade ao serviço do Evangelho. Então, nas nossas orações, nunca vamos esquecer de colocar o nosso pároco, as lideranças da igreja, né, de todos os grupos pastorais da Igreja Católica, porque se existe, meu amigo, é meio caminho andar para o pároco e para o brejo, é que esse barco se afante. Então, a gente tem que orar muito. Eu mesmo coloco sempre nas minhas orações a vida da Leita, a vida das irmãzinhas lá da Legião de Maria, que eu participava também, do nosso pároco, principalmente, Padre, né? Porque é deles que nós dependemos, para que o serviço seja de continuidade na comunidade. Como Paulo era líder, né? Como Pedro era líder, que a gente possa também orar pelos nossos líderes. Isso é o mais importante. O recado de Paulo, né? A atitude de Paulo de passar Barnabé, né? Do grupo dele, pela obediência, seja exemplo para nós, né? Que nós possamos saber aprender a obedecer e a experimentar de Deus para fazer a nossa obra, né? Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas não é aquela vontade de Deus. Então, não seja exemplo. Então, para acordar, vamos cantar? Senhor, eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar nessa igreja e comprometer.
Amém?